Olá, nós estamos começando mais um projeto de extensão do curso de Direito da Faculdade CDL. Nós vamos tratar, neste projeto, da reforma tributária, em 6 episódios. Hoje, nós vamos falar aqui sobre o histórico da tributação do consumo no Brasil. Comigo na bancada, o meu amigo e colega Ivanilson Melo. E nós vamos receber para esse projeto de extensão, um especialista no assunto. Ele é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito Tributário, professor de pós-graduação em Direito Tributário na Unifor e no IBET-CE. É auditor da Cefaz, com quase 4 décadas de experiência, palestrante em instituições públicas e privadas de referência. Tem livros e artigos na área tributária. Atualmente, atua como consultor tributário, assessorando empresas e entidades nas 3 esferas do governo, com foco na reforma tributária, benefícios fiscais e segurança jurídica. Como sempre, os projetos de extensão, os podcasts da Faculdade CDL, a gente traz um especialista para conversar conosco. E nós estamos recebendo aqui o doutor Antônio Gilson Aragão de Carvalho, que já participou da gente do Ponto Legal, mas que está aqui hoje no projeto de extensão da Faculdade CDL. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Estamos para lhe ouvir. É um prazer renovado voltar aqui na Faculdade CDL para a gente tratar de um tema que eu reputo muito relevante, né? E que atinge não só as empresas, mas também toda a população do Brasil. Bom, tratar sobre a tributação do consumo no Brasil, a gente remonta aos anos de 1960, que eu reputo 3 grandes reformas tributárias que aconteceu no Brasil. A primeira reforma tributária do consumo que aconteceu no Brasil foi em 1967, com o ICM. Antigamente existia o IVC, que era o Imposto sobre Vendas e Consignações, era um imposto de competência estadual, mas com uma base tributária muito restrita. E aí, posteriormente, com a primeira reforma tributária, que veio também com o advento do Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 66, e aí o IVC ele foi substituído pelo ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. É um imposto que já veio com alguns princípios, com o sistema tributário já previsto na Constituição da época, de 1967, e com o princípio da não cumulatividade, tendo em vista que o IVC era um imposto cumulativo e que tinha um efeito danoso à economia, que era a cobrança em cascata, em cada cadeia da circulação de mercadoria, da produção também de mercadorias, ele era tributado e não era abatido das operações que o imposto tinha sido pago na operação anterior. E aí, então, com a substituição do IVC pelo ICM, e aí nós instituímos no Brasil um IVA, foi o primeiro IVA no Brasil, que tinha uma legislação parecidíssima, a cobrança também muito parecida com o IVA francês. A não cumulatividade ela foi ingressada nesses anos de 1960, e aí, posteriormente, a segunda grande reforma que aconteceu no nosso país foi em 1988, com a Constituição Federal. A Constituição Federal, na época, a gente estava saindo de um Estado ditatorial para um Estado democrático. Então, na época, os estados aproveitaram que estavam com uma vantagem enorme politicamente, e as grandes
base tributária que pertencia à União, no caso, a energia elétrica, que era tributada pela União, serviço de comunicação também era tributado pela União, combustíveis também era tributado pela União, e aí os estados conseguiram, então, reunir essas bases tributárias e transferir da União para os estados. Tá? E aí, então, criou-se o ICM, ou seja, foi incluso um S no ICM. Né? O ICM era um imposto, digamos assim, no singular, e o ICMS passou a ser um imposto pluralizado. Na época da reforma tributária, em 1988, muitos se falavam já em a necessidade de ter uma nova reforma tributária, tendo em vista que as grandes bases tributárias, que era da União, foi transferida para os estados. No entanto, as despesas também da União não foram transferidas para os estados. E aí, então, começou-se a União a cobrar, a aumentar, já existia a cobrança do PIS/COFINS, e aumentar. Chegou ao ponto que o aumento foi tão grande no PIS/COFINS que a carga tributária, que era em torno de 15%, 20% em média, na época do ICM, ela passou já para 30%. Né? E aí, então, depois nós tivemos a terceira grande reforma tributária, que é essa que nós estamos observando, que é com o advento da Emenda Constitucional número 132 de 2023, e que o ICM, o ICMS e o ISS, eles vão ser extintos progressivamente, vão ser substituídos pelo IBS, e o PIS/COFINS e o imposto e o IPI, ele vai ser substituído pelo imposto seletivo. E, então, essas foram as três grandes reformas sobre o consumo. Tem outras reformas que a gente não vai tratar aqui, que seria a reforma do imposto de renda, que também está em andamento, e também o IPVA também sofreu alterações, e o IPTU também. Todas essas espécies tributárias sofreram alterações. Mas o imposto sobre o consumo, em resumo, a gente teve uma primeira grande reforma, que foi em nos anos 60, com o IVC sendo transformado pelo ICM. Depois o ICM, em 1988, foi transformado para o ICMS, e agora nós estamos tendo uma reforma que eu reputo que é a mais abrangente, que é a extinção do ICMS e ISS, substituído pelo IBS, e do PIS/COFINS, e o IPI substituído, vai ser criado um novo imposto no lugar deles, que é a CBS. Professor, dentro desse histórico da tributação do consumo no Brasil, nós tivemos um momento em que o consumidor ficava ali com o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS, que agora está sofrendo essa transição. Mas como era essa convivência? Como foi que essa convivência complexa chegou para o consumidor? Como é que o consumidor via essa convivência? Bom, a complexidade do sistema tributário nacional não era restrita apenas ao consumidor, mas principalmente às empresas. Porque, veja bem, como o ICMS, ele é compartilhado, então nós temos hoje, atualmente, 27 legislações. O ISS, nós temos aí 5.300, 5.400 municípios, cada um com legislações específicas, com regimes especiais, com cada estado com regimes especiais diferenciados,
E isso prejudica muito a economia, prejudica muito as empresas. Para se ter ideia, né? Uma empresa que tem a matriz dessa empresa em São Paulo e ela tem filial em outros estados, para cada estado, que ela tem domicílio fiscal, é necessário abrir uma inscrição. Então, vai ter que ser contratado contadores, profissionais contábeis, advogados. Então, esse custo acaba atingindo o consumidor final, as pessoas físicas. Então, todo esse custo vai para o preço das mercadorias. Tá certo. Professor, na sua visão, qual foi o ponto de virada que convenceu o país para que seja inevitável migrar para um modelo de IVA, IBS e CBS? Além do que eu já falei aqui, a questão da complexidade do sistema tributário como um todo, né? Também a questão da litigiosidade também, que é muito grande. Se tem ideia, nós temos um passivo hoje nos contenciosos, juntando todos das três esferas. Em 2019 fizeram um cálculo que é em torno mais ou menos de 73% esse passivo do PIB, né? Então é muito alto. Ele ocasiona uma litigiosidade enorme, né? Muito grande, né? Mas também esse é um pensamento meu, é que eu acho que a reforma tributária ela foi necessária ser feita não só por esses problemas, mas também devido à economia digital, né? A economia digital, que é essa que nós conhecemos hoje, que é feita dos bits, né? Então, essa economia ela não está sendo tributada, né? E quando é tributada, há um conflito muito grande, porque você não sabe se é serviço ou se é mercadoria, um software. Isso foi discutido no STF, né? Se era cobrado pelos estados através do ICMS, ou se era cobrado pelo ISS, ou se era pela União, né? Então, os três entes da federação estão perdendo, ainda continuam perdendo receita. Então, e aí a reforma tributária foi muito importante nesse sentido, porque hoje a cobrança do IBS e CBS é sobre todo e qualquer produto, sobre toda e qualquer mercadoria, bens digitais, tangíveis e intangíveis. Então, eu acho que essa foi uma das grandes razões em que pese também as outras razões também serem muito relevantes. Excelente. Professor, hoje nós terminamos a primeira etapa do nosso projeto de extensão e vamos voltar com a segunda etapa, tratando da não cumulatividade do IBS e do CBS. Obrigado, professor. Até lá, né? Até outra vez.